É para ser um comentário assim. Estamos aqui a conversar porque, pronto, é para isso que cá estamos, não é? Para conversar. Segunda-feira é dia do comentário do professor Jorge Sequeira no Jornal Diário. Olá, professor. E é um prazer conversar consigo e vê-la. E não conseguíamos controlar-nos, não é? Já nos estávamos aqui a mandar éramos calar, logo mas nós estávamos em aqui direto, numa exatamente. chamada amena cavaqueira. É um Se aquecimento. bem que o assunto que o traz cá hoje não dá para grandes brincadeiras, verdade seja dita. Vem falar sobre o comentário do general Loureiro dos Santos, não é? Que disse que este tipo de atentados tem uma repercussão psicológica brutal. Estamos a falar dos atentados de Paris. E das repercussões que isso está a ter. Ainda agora acabamos de dar a notícia de que Bruxelas continua sob alerta máximo e toda a Europa. E toda a Europa, sem dúvida, sem dúvida. Eu, antes de começar o meu comentário e invertendo aquilo que é a ordem natural dos comentários, normalmente os comentários acabam com livros. Depois despacham-se assim os livros. À pressa. À pressa. E aqui vamos fazer o contrário. Estamos a fazer história em televisão, como sempre. Que é um livro que se chama Computational Economics. É de um homem brilhante chamado Professor Doutor Oscar Afonso. É um homem brilhante, é dos homens que mais publica no país e até no mundo, e dentro da Universidade do Porto é o homem que publica mais artigos científicos. E isto são, digamos, formas de descomplexar a economia, dando modelos, digamos, algoritmos. Isto aqui está cheinho de fórmulas mágicas que podem mudar a história da economia. Leu isso? Não li, porque primeiro, isto para mim é bastante... Não é minha área, mas sei que é muito bom. Este homem fez a sua tese de doutoramento nesta área. Ele é conhecido até mais por fazer parte do Observatório da Economia Paralela, que é sempre um estudo que é muito aguardado no país para saber qual é a percentagem, digamos, de dinheirinho que anda por baixo da mesa e que não é faturado. Este valor anda por cerca de 30% da economia paralela em baixinho, Portugal. Não é? Exato, baixinho. E aqui o professor Dr. Oscar Afonso é um dos homens que faz esse estudo e que é brilhante, por isso eu não queria deixar de me lembrar de falar deste livro, que embora não seja a minha área, mas eu também gosto de economia, já fui professor na Faculdade de Economia e a economia também me diz muito, quanto mais não seja ao meu bolso, que chego lá e vejo pouco. Pois diz-nos a todos. Exatamente. Regressando, não é? Da economia aos atentados de Paris. Ora bem, há aqui uma relação? Há sempre. A economia está em todo lado e estes atentados, de facto, eu gostei muito da entrevista do jornal Lourenço dos Santos. Ele é um homem muito esclarecido, disse de facto que este tipo de atentados tem uma repercussão psicológica brutal. E nós temos falado muito da dimensão política, da dimensão económica que acabamos por falar, da dimensão religiosa destes atentados e aqui ainda por cima dito por um general. Se fosse por mim era um bocadinho mais desconfiado, como eu sou psicólogo, naturalmente puxaria a brasa para a minha sardinha, que é esta área mental, cognitiva. Por isso tem repercussões brutais, acho que sim. Estes atentados lembram-nos a todos nós de que a vida pode ser algo de fugaz. Quando nós damos como adquiridos, eu tenho 40 anos, quem me der, eu tenho 40 anos, ainda me falta viver outro tanto, ou seja, ninguém morre aos 50, nem aos 60, a não ser por uma causa acidental ou de doença, mas a estatística diz-nos que até aos 76, 80 podemos ir, e estes atentados dizem que nós temos a vida por um fio. Por isso, até em França, os próprios impressionistas falavam muito bem disto, tentaram captar a vida de uma forma fugaz. O Claude Monet, o Cézanne, homens brilhantes como Pissarro, Berthe Morisot, Renoir, Degas, quadros brilhantes que passaram a captar o vento, a luz, o nevoeiro. Quadros que eu adoro ver, sempre que posso vou sempre ver, e ainda me causam arrepio na pele, porque estes homens de facto fizeram história. Demonstraram-nos que a vida pode ser feita de pequenas coisas e não de coisas tão épicas como aqueles retratos religiosos de antes retratavam. Por isso os impressionistas tocam particularmente. E dizem-nos que a vida é fugaz, tem pequenos detalhes, e isso faz com que nós, digamos... Então vamos aproveitar a vida, porque... Ironicamente, 89 destes inocentes, não é? Morreram a aproveitar a vida. O que não deixa de ser uma questão embaraçosa no meio de tudo isto. Mas então o que é aproveitar a vida, não é? Estamos aqui muito metafísicos, muito existencialistas. Como estavam a divertir-se, num concerto, não é? Estavam a divertir-se. Isto, o que eles dizem, e muito bem,
Na última sexta-feira, pelas 21h20, tocou quase que um alarme em França para que as pessoas fossem beber um copo. Era uma forma de demonstrar que não tinham receio e que a forma de vida que estava a ser posta em causa poderia ser contrariada. E muitos franceses fizeram mesmo isso. E alguém até disse num cartaz, na Place de la République, tinha lá um cartaz que dizia: se beber um copo, ir a um jogo de futebol ou assistir a um concerto são armas de combate, contem connosco, terroristas, porque tem muito que tremer, pois nós estamos bem treinados, diziam os franceses. Ou seja, eles passaram a vida naquilo que eles encantadoramente chamam lá a joie de vivre. Por isso, a forma que temos de contrariar, como muita gente diz, e bem, é... Porquê? Porque se estes atentados são feitos, todos os atentados, ou seja, todo o comportamento gera um comportamento, obviamente. E o comportamento terrorista tem como objetivo fazer com que os valores da sociedade ocidental sejam inibidos, que se saia menos, que as mulheres também se comecem a tapar, enfim, porque eles supostamente têm outras regras de funcionalidade. E isto, qualquer ação provoca uma reação. Mas se nós retirarmos a reação que aquela ação provocaria, que é pôr-nos em casa cheio de medo, ou seja, aquela ação já deixa de fazer sentido. Nós na psicologia chamamos a isto a extinção, quando um comportamento já não provoca aquelas consequências que supostamente teria. Isto é quase como um miúdo, parte uma plantazinha lá em casa, e se a mamã der uma palmadita na mão, ele sabe que o melhor é não tocar na planta, porque pode ficar de castigo, não sei o quê. Se ele partir a planta e a mamã dizer: olha que lindo menino, ou seja, e já não inibe o comportamento de partir plantas, ele passará a fazê-lo. Por isso, se nós retirarmos essa consequência esperada pelos terroristas, que é o medo, digamos que deixa de fazer sentido os ataques terroristas. E é corajoso beber um copo. É mais corajoso do que dar um tiro, porque dar um tiro, qualquer um que tenha uma arma, isso até é ato de cobarde. A edição do Charlie Hebdo, do dia a seguir, ou 2 dias depois dos atentados, não sei se viu, mas era uma capa com um boneco, um cartoon, cravejado de balas, por onde saía champanhe. E eles diziam: eles têm as balas, nós temos o champanhe. E vive la France, e vive le champagne, e vive le fromage, le chocolat, le café au lait. Haja bom humor, mas não é fácil. Não, mas não é fácil. Mas é interessante o paradoxo que aqui estamos a discutir. Um ato de coragem é ir a um bar. Um ato de coragem é ver um espetáculo. Quando nós tínhamos isso como... Não, isso não é coragem nenhuma, não, passa a ser. Por isso, estes homens, estas pessoas que, apesar do medo, porque medo todos temos, agora não há heróis dizer: eu não tenho medo. Não. Aqui a ideia é como é que nós lidamos com o medo. Porque medo todos temos, ninguém diga que ninguém tem medo. Não ter medo é panágio, digamos, dos incautos e dos desprevenidos. O medo salva-nos em muitas situações. Por isso, esta questão aqui, porque há uma... Ou seja, se nós tivermos um delírio furioso do medo, significaria o triunfo do terror. E reagirmos de imediato. O que é que a França fez? Reagiu. Vamos agora atirar bombas. Comportamento gera comportamento. Vai haver uma escalada, provavelmente. Não é? Na Bélgica já fecharam uma série de coisas. Está tudo um pouco em pânico pelaquela Europa ali daquelas redondezas, não é? Por isso, há uma história que eu considero interessante, que é o seguinte: um homem vai a uma tabacaria, só para ilustrar isto que eu quero partilhar. Um homem vai a uma tabacaria, compra um jornal e paga com 15 euros logo pela manhã. E o homem que ia comprar o jornal ia com um amigo. E o homem da tabacaria, ele paga com 20 euros, e o homem da tabacaria disse: caramba, isto não tem jeito nenhum, você paga o jornal com 20 euros, eu a esta hora não tenho troco, por amor de Deus, você devia, enfim... trazer moedas. Trazer moedas, exatamente. E o cliente, que tinha todas as razões para ficar aborrecido, então ele está a pagar no jornal e está a receber um comportamento tão desagradável, não é assim que se trata um cliente. O homem que ia comprar o jornal vira-se para o homem da tabacaria e diz-lhe assim: peço imensa desculpa, eu não queria incomodá-lo, não queria lhe provocar tanto transtorno logo pela manhã. Desejo-lhe que tenha um bom dia e que tudo lhe corra bem. E o colega que estava com ele disse assim: opa, tu pareces parvo, então ele trata-te mal e tu comportas-te com essa delicadeza, com essa simpatia exacerbada. Isso não tem jeito nenhum. E vira-se o homem que disse que foi tão delicado, disse assim: sabes uma coisa, eu não quero que seja o homem da tabacaria a decidir o meu comportamento. Ou seja, ele teve a inteligência suficiente
para sair daquele pescadinho de rabo na boca, ou seja, tu tratas mal, eu trato mal, tu tratas mal, eu trato mal, eu insulto e nem insultas mais, eu tiro-te com um tacho, pões-me na rua, ou seja, ele conseguiu dar uma abaixo desta escalada, aquele homem. É preciso ter pensamento estratégico, é preciso ter controle emocional, é preciso ter o cérebro a funcionar bem, porque dentro de uma situação, digamos, emocionalmente mais, disruptiva, temos tendência a reagir e não a agir. Por isso, o que a França fez foi cair na casca de banana que ou seja, ao bombardear e ao dizer que vai criar uma guerra, foi escorregar na casca de banana que o Daesh, agora como se sei dizer, ISIS, lhe colocou à frente. O comportamento estratégico era fazer outra coisa, como diz o general Lourenço dos Santos, que era serviços de inteligência, leia-se informação, leia-se serviços secretos, porque a malta dali... Um combate silencioso. Exato, as pessoas do Levante, os terroristas, dizem: eles que venham aqui ao Iraque e à Síria, que vão ver a cova que a gente lhes faz. E cria-se um novo Vietnã, como diz o próprio general. Por isso, esta questão aqui do comportamento, nós temos que muitas vezes nos desfocar do estímulo-resposta para ter uma atuação mais estratégica. Por isso é que eu escolhi esta frase que fala desta questão psicológica, porque, em bom rigor, digamos que... nós temos... A própria Torre Eiffel é um símbolo. Eu falei dela da última vez. Falou e trouxe. Falei e trouxe, exato. Mostrei essa Torre Eiffel psicadélica, que até tinha umas luzinhas. A história da Torre Eiffel é gira, muita gente conhece. Eu dou só apenas uma nota. Ou seja, nós temos que estar em cima do acontecimento, mesmo não gostando dele. Nós temos que sair à rua, mesmo que tenhamos receio. Quando se construiu a Torre Eiffel, supostamente aquele monte de tralha e de ferro era para desmontar. Era para uma exposição. Era para a Exposição Universal de Paris. Exatamente, por isso era para desmontar. Foi uma polémica terrível, ninguém gostava daquele monstro de ferro. Aquilo não tinha jeito nenhum. As pessoas indignaram-se. E havia depois fações, os pró Torre Eiffel. Como sabe, a Torre Eiffel acabou por ser salva da sucata por causa dos radares da Segunda Guerra Mundial, porque tinha umas antenas lá em cima que detectavam os aviões, e isso é que a salvou, porque fazia falta para combater os nazis. E então encontraram havia uma facção que era contra a Torre Eiffel, achavam que aquilo era um monstro, e outra era a favor. E um dia o homem que era mais acerrimamente a favor vai ao topo da Torre Eiffel. E quem é que encontrou lá no restaurante? O homem que era mais contra a Torre Eiffel. E perguntou-lhe: pois é, então o senhor é contra a Torre Eiffel, mas está cá em cima. Como é que explica isso? E vira-se o homem que era contra: olha, sabe uma coisa? Este é o único sítio de onde eu não posso ver a Torre Eiffel. É cá de cima, que olhar à minha volta e não a vejo em lado nenhum. E por isso os franceses têm sempre um sentido de humor e têm uma jactância excepcional de ver a vida. Por isso eu quase que, para me despedir, e um bocado aqui é joie de vivre dos franceses, o próprio French kiss, o beijo francês, que é tão romântico, como alguém diria, melhor do que vos despedir hoje com um beijo, em vez de vos desejar em vez de vos dar um beijo de boa noite, desejo-vos uma noite cheia de beijos, como diria qualquer francês. Que bom final. Exatamente. Mas se calhar, não sei, mas cá vai ter que se meter num avião e vai ter de pedir uma reunião ao mais alto nível em França. Exatamente. Porque, por aquilo que percebo na sua perspectiva, e usando aqui uma terminologia um bocado de guerra, o Presidente e o Primeiro-Ministro então andam a dar tiros nos pés. Andam. É beijinhos, abraços e coração. É isso que pode mudar o mundo, claramente, sem dúvida. Muito bem, professor. Obrigada. Foi um gosto, como sempre. Boa semana, boa noite. Obrigado, igualmente para si.